talvez você esteja aqui nessa noite e esteja aqui também ouvindo e fale assim para mim, ansiedade, ansiedade eu não tenho, eu não sofro de ansiedade. Eu não sofro este problema, mas eu posso dar algumas recomendações que a própria Escritura coloca para que você possa lidar com isso. Mas como eu disse lá no início hoje, depende muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Se permitir mudar, se permitir haver uma transformação interior, se permitirem ouvir o Espírito Santo. Tem gente que não sabe o que quer dizer isso, ouvir o Espírito Santo, porque nunca ouviu o Espírito Santo dentro do seu coração. Depende muito mais de você do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que está à sua volta. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que é fundamental, por exemplo, para que você consiga começar a lidar com a ansiedade, a deixar a ansiedade de lado. Então, uma das coisas que eu acho fundamental é você evitar preocupações desnecessárias. Nossa, é lógico, né? Isso aqui é uma frase que todo mundo sabe. Evitar preocupações desnecessárias. Ninguém ganha preocupação de graça. O que é uma preocupação? É uma ocupação antes dela acontecer. Ninguém ganha de graça. Nós nos ocupamos. Veja, nós nos ocupamos. Ninguém se ocupa por você, no seu lugar. Nós nos ocupamos, nós nos preocupamos. E Lucas, capítulo 21, versículo 34, vamos abrir esse texto? Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Diz o seguinte: e tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Bom, esse texto, quando ele fala sobre esse texto, primeiro ele fala aqui sobre carregar o coração. Percebeu logo no início? O seu coração sobrecarregado. Ele está falando sobre nos enchermos de coisas. Nos enchermos de coisas. Torna a dizer, quem nos enche de coisas? Nós mesmos. Concorda ou não? Não somos nós que nos enchemos? Tanto que o Senhor fala aqui, o Senhor coloca aqui na passagem da seguinte forma: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem. Sou eu. É o meu coração, eu que tenho que tomar cuidado. Eu que tenho que tomar cuidado. Ninguém mais. Esse sobrecarregar é deixar pesado mesmo. Sobrecarregar é deixar pesado, ficar ali. Jesus nessa passagem está ensinando sobre o futuro, sobre a sua vinda. Então ele orienta, olha, cuidado para você não ficar sobrecarregado com as coisas. Um coração cheio de coisa no seu dia a dia. O interessante é que nesse texto, além dele falar sobre a libertinagem, a bebedeira, ele diz sobre ansiedades da vida. Então, o Senhor Jesus chegou assim para o seu povo e disse: olha, pessoal, presta atenção. Cuidado para você não se sobrecarregar, cuidado para você não ficar lotado de coisas da vida. Porque a ansiedade da vida é isso, coisas da vida. As pessoas às vezes se preocupam tanto com a casa própria, se preocupam tanto com o carro que quer comprar, ou se preocupam tanto com o marido, se preocupam tanto com a esposa. Os jovens se preocupam tanto com o like, se preocupam tanto com o emprego. Os jovens se preocupam tanto com o estudo, se preocupam tanto com o namorado, com a namorada, se preocupa, vivem se colocando um monte de coisa nos seus corações, se preocupa tanto em agradar as pessoas e aparecer bem na foto, em receber os likezinhos lá no Twitter. As pessoas se preocupam tanto com coisas e se sobrecarregam tanto em seus corações que não conseguem simplesmente falar: peraí, alguma coisa tem que ser feita. Vivem achando que tudo pode dar certo na vida, que tudo vai dar correto, que tudo vai acontecer bem, que tudo vai resolver da forma correta, do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho. Então fica se sobrecarregando.
e nada acontece. Esse tipo de vida, o tipo que nos leva a só se sobrecarregar, é só dizer sim, vem, eu quero, eu faço, eu posso, eu isso, eu aquilo, leva a uma vida de ansiedade. Ansiedade é um termo geralmente usado para vários distúrbios que acontecem que levam as pessoas a terem nervosismo, levam as pessoas a terem medo, apreensão, levam as pessoas a terem preocupação, leva à depressão, dependendo do nível de ansiedade. Então, uma vida voltada às coisas, às preocupações, uma vida voltada às coisas que estão à sua volta nos leva a enfraquecimento de fé e falta de alegria, porque você vai viver cheio de ansiedade. É difícil, mas nós precisamos saber enfrentar e lidar com cada um dos nossos problemas. Nós precisamos aprender a enfrentar e a lidar cada um dos nossos sentimentos. O sentimento é meu, o sentimento é seu. Ninguém vai cuidar do seu sentimento se não for você mesmo. Puxa vida, agora eu falei uma coisa aqui que é totalmente esquisita, né? Porque quando eu procuro um psiquiatra, pastor, ele fala que os meus sentimentos dependem daquilo que está à minha volta, daquilo que está ao meu ser. Tudo bem, até pode ser, mas não só isso. Porque o sentimento é seu, não é de quem está à sua volta. Não é de quem está à sua volta, é seu, é você que está sentindo, é você que tem que lidar com ele, é você que tem que trabalhar com ele, é você que tem que amadurecer o seu sentimento. Não são as pessoas que estão à sua volta. Então você tem que ficar esperto com seus sentimentos. Fica atento, por exemplo, olha, pastor, eu tenho falta de ar. Às vezes eu estou bem tranquilo, relaxado, de repente me dá falta de ar. Cuidado, pode ser ansiedade. Não, às vezes eu tenho a vontade, parece que eu vou morrer. Pode ser ansiedade, sabia? De alguma coisa startou esse sentimento. Os sentimentos não aparecem do nada. Tontura, né? Eu estou falando aqui de coisas que normalmente são sintomas que indicam ansiedade. Aumento de batimento cardíaco, a pessoa fica ansiosa. Vai fazer uma prova. Às vezes acontece, né, irmãos? A pessoa vai fazer uma prova, fica preocupada com a prova, isso é um tipo de ansiedade, e aí começa a suar frio, e aí começa a dar batedeira no coração, é um tipo de ansiedade. Problema zero, isso pode acontecer, começar agora e acaba daqui 2 minutos. O problema é quando isso fica direto, né? Aí é outra coisa, né? Problema zero. A pessoa é apaixonada por alguém, ou apaixonado por alguém, vê a pessoa, o coração dispara. É um tipo de ansiedade, é um tipo de ansiedade normal, beleza. O problema é quando fica direto com esse sentimento. Dor de cabeça, medo extremo, a pessoa tem medo de tudo. Cuidado com esses sintomas. Aquele sentimento de tristeza constante, de nervosismo constante. A pessoa está tudo bem, tudo normal, de repente se estoura, fica nervosa. Alguma coisa na nossa mente está pedindo socorro, irmãos. Alguma coisa nos meus sentimentos está pedindo socorro e pede a nossa atenção quando essas coisas acontecem. Então tome cuidado. Se tiver alguém dessa forma, busque ajuda. Fale com aquelas pessoas que são espiritualmente saudáveis e que podem te ajudar. Profissionais, seja quem for. Mas uma coisa nós temos a certeza absoluta, que aquela instrução que Jesus deu lá em Lucas, que nós acabamos de ler, é porque Ele se interessa por nós e Ele tem cuidado de nós. Quando Ele fala, cuidado para não encher o coração de vocês com a ansiedade da vida, além das outras coisas que Ele coloca lá, é porque Ele se importa. Ele escreveu Mateus capítulo 6 porque Ele se importa. Ele escreveu aquelas instruções em 1 Pedro porque Ele se importa. Então, faça uma autoanálise. Reflita, pense. Será que você não é uma pessoa que vive em ansiedade constante? Você tem que fazer essa autoanálise. Mas, enfim. Então, o que eu disse aqui para você é: evite as preocupações desnecessárias. De vez em quando, ligue literalmente o botão de dane-se, eu não quero saber disso. E tem pessoas que vivem escravos
que vivem sobrecarregados, que vivem lotados de ansiedade porque vivem preocupados do que alguém pode pensar dela. Diga não. Tem pessoas que falam sim para tudo, e quanto mais sim, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais coisa dentro do coração para fazer. Quanto mais coisa dentro do coração para fazer, mais pesado você vai ficar. Quanto mais pesado você vai ficar, mais ansioso você pode permanecer. Aprenda a dizer não. O seu chefe, olha, fulano de tal foi mandado embora, quem que vai fazer isso aqui? Diga não. Se não dá para você fazer, diga não. Pessoal, vamos fazer um negócio da igreja, quem que faz? Se não der para você fazer, diga não. Precisa de um síndico no prédio. Se não der para você fazer, diga não. Não sai dizendo sim para todas as coisas, porque o sim nos leva, muitas vezes, a um coração pesado e nos leva à ansiedade. Dizer não não é pecado. Dizer não não é pecado. O pecado é você dizer o que vai fazer e não fazer. Aí é pecado, né? Irmãos, que Deus abençoe.